Salve, salve, tá no ar o ChocoCast, o bate-bola com o craque Choco, o podcast que traz toda semana destaques do futebol e do futsal, sempre em nome de KTO. O cupom ChocoCast já está ativado. E atenção, utilizando o cupom ChocoCast você recebe 20% a mais no valor do primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito. E o bônus máximo é de R$100. Choco, tudo bem com o senhor? Tudo certo, Clebão. Falando em apostar, dá pra fazer uma aposta aqui na próxima rodada. Futebol gaúcho vence uma no Brasileiro. Foi feia a largada, hein? Eu, sinceramente, vou apostar, Cleber, em todos os gaúchos que vão vencer na próxima rodada. Todos? Todos. Nossa. Vou apostar em todos. Por quanto, Choco? Vamos apostar um pouquinho, né? Não tá levando muita fé. Mas se você tem fé, aposte lá, passa lá na KTO pra dar uma brincadinha. Choco, apresenta os nossos convidados de hoje e eu já vou dizer, ó, sou fã dos dois, tá? Sou fã dos dois. Só tu? Não, eu e a torcida do Flamengo, do Inter, do Bragantino, da CBF. São caras que ganharam o mundo, né? O Ortiz, um grande amigo aí que eu tive o prazer de jogar muito tempo contra, aprender muito com essa fera aí no futsal. Uma referência até hoje no nosso futsal brasileiro e mundial. E o Teco, né, cara? Um cara sensacional aí que eu tive o prazer de conhecer logo depois que parou de jogar. E através do nosso amigo Alex Bagé aí, mas um cara sensacional aí que parece que a gente se conhece aí há mais de 20 anos. Teco, seja bem-vindo. Obrigado, Kleber, obrigado, Choco, pelo convite, Ortiz. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Espero que seja um bate-papo descontraído. Enfim, falar bastante de futebol. Tá, falando em descontração, então explica a história do Teco. É dos esquilinhos? Mais ou menos. É porque eu tenho irmão gêmeos, Kleber. Eu tenho irmão gêmeo, e aí, claro, né? O pessoal da rua colocou bem parecido. Hoje em dia não, né? Já cresceu, cada um, enfim, tem sua personalidade diferente, mas quando pequeno, aí os pais colocam roupas iguais e tal, então é desde pequeno. O Tico e Teco, ele ficou Tico, porque ele nasceu primeiro, né? Tem uma diferença de pouquíssima, de alguns minutos. E eu fiquei o Teco. Enfim, pegou. Hoje em dia, até a gente não tinha esse costume, não, de chamar pelo apelido, não. Era mais o pessoal da rua, enfim. Agora não, agora a gente já até aderiu esse apelido. Meus filhos, na verdade, até meus filhos, né, em casa, meus filhos é Papai Teco, enfim, então já aderiu o apelido e se falar meu nome assim no futebol, ninguém conhece, né? Então Teco já faz parte da minha vida já. Ô Ortiz, falando em filho, né, em família, durante muito tempo tu foi o pai do Léo, agora inverteu a hierarquia, tá bem o guri, né? Bom, prazer em estar aqui com vocês, aqui é uma honra estar junto com o Choco, com o Kleber e com o Teco. E realmente, isso, na realidade ele sentiu talvez mais, né, no início de carreira por ser filho do Ortiz, né? Então isso a gente já veio trabalhando em casa desde o momento que se via a possibilidade dele vir a ser um jogador profissional, de que ele assimilasse bem, né, se adaptasse a esse tipo de coisa, que isso não fosse um peso para ele. E eu acho que ele conseguiu. Então hoje eu até, inclusive quando as pessoas me ligam, eu digo, pô, tu consegue isso? Tu fala? Eu digo, cara, eu sou só o pai do Léo, né? Eu não sou o Ortiz, eu sou o pai do Léo hoje. Assisto o jogo, curto os jogos dele, né? E até a questão de comentários com ele, então, são eventuais, porque eu quero curtir isso agora que eu não tive oportunidade em outros momentos, né? Vai, Choco. Magrão, a gente bate nesse nosso futsal aí que a gente hoje tá meio deficiente, até de jogadores da nossa posição, né? A gente hoje tem, cara, se colocar aí 3 jogadores da nossa posição, o Ferrão, né, que é o melhor do mundo, aí vamos Charuto do Magnus, e não vejo, o Pito, né, também tá no Barcelona, que a gente vê aí o Rocha, mas o Rocha é um de mais de referência, mais do meu estilo, o restante mais do teu estilo, mas o nosso futsal tá muito... né? Só um pouquinho. Como é que é essa meu estilo e teu estilo? O Ortiz jogar mais que tu, é isso? Claro, né, cara? Claro. Que pergunta. Pô, mas deixa eu encher minha bola, né, Kleber? Ortiz, agora devolve, tá? Ele tá humilde. O Ortiz é um jogador clássico, né, cara? Eu acho que todo mundo que viu o Ortiz jogar sempre
vi um jogador clássico, um jogador que fazia jogadas diferentes, um jogador inteligentíssimo, jogou nos melhores times, para mim um dos melhores times do mundo foi o Enxuta, né, Ortiz? Eu acho que dificilmente algum time, surge, mas que nem o time da Enxuta não tinha. Então, eu queria que tu falasse um pouco, eu acho que tu assiste também o nosso futsal de hoje, eu acho que essa mudança de regra, mudança de quadra, deixou o nosso futsal meio pobre, até na nossa posição, porque hoje o pivô tem que correr bastante, né? Eu concordo contigo. Eu não assisto, desde que eu parei de jogar, e isso já se fazem 20 anos, né? Esse dia fez 20 anos. E parece que foi ontem, né? O tempo vai passando. Mas o que eu vejo, eventualmente, né? Na realidade, hoje eu vou para ver os amigos, né? Então, o amigo que é treinador, o amigo que era meu companheiro, que é treinador, o outro que é diretor, o outro que é... Então, tu já não tem mais amigos jogadores, né? Talvez pouquíssimos ainda. Então, tu vai para ver os treinadores, daí tu dá uma olhada no time, dá uma olhada na televisão, quando passa os jogos e tal. E o que eu vejo é o seguinte, eu acho que tu tocou no ponto correto. Acho que a questão da regra... E eu sou a favor da regra, eu acho que toda a mudança que teve, eu acho que tornou o futsal mais atrativo, sem dúvida, mas ele fez com que o jogo se tornasse muito físico. E a gente brinca até nas nossas peladas ali, né? Eu digo, a gente quer se divertir, tu quer jogar, tu quer dar um drible, tu quer fazer um gol de qualidade e tal. E isso raramente, pelo menos nos jogos que eu assisto, tu vê. Tu vê uma movimentação muito grande, os jogadores se movimentando, buscando espaço, né? O jogo virou uma busca pelo espaço para que tu encontre ele e tenha a oportunidade de finalizar. Eu tive a oportunidade de ir aqui ver a Supertaça Farroupilha. Eu fui ver o Murruga, né? Que é meu companheiro, foi meu companheiro na seleção, em vários times, né? Inclusive na Enxuta, que tu citaste. E eu fiquei num jogo, eu olhei e tal, digo, mas eu não vi ninguém driblar ninguém. Aí eu fui ver o segundo jogo, digo, agora eu vou quieto, peguei meu celular e fiquei marcando, eu vou marcar quantos dribles, duelo, né, 1 contra 1, que na nossa época, tu era um driblador, né, para qualquer lado, né, muito mais do que eu, tá? E eu vou marcar quantos dribles os caras dentro de um jogo. Não teve. Eu parei na metade do primeiro tempo de marcar porque não teve. Então não há mais a jogada individual, não há mais o duelo, há a busca incessante pelo espaço. E finalizar, e jogada, os caras... tu fica cansado do lado de fora de tanto que os caras andam. Eu não consigo ver na nossa época, né, movimentar tanto como esses caras movimentam hoje. Cara, tu fica tonto. Então eu acho que eu não sei como fazer, eu não sei se aí nos treinamentos não há um tipo de treinamento para que o jogador tente a jogada individual. Eu me lembro que nós buscávamos o espaço, mas para chegar numa certa zona da quadra e aí entrar a nossa jogada, né? Jogada com o pivô, a jogada do pivô, né? De tentar um drible, a jogada dos alas, pegar um Jorginho que pegava a bola, pegar um Dedé que pegava a bola, e aí nós vamos citar um Fabinho da Perdigão, inúmeros jogadores que quando a bola chegava na metade da quadra adversária, aí nós vamos fazer alguma coisa, né? Não é aquele, onde é que está o cara? Nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos tentar um drible, nós vamos tentar o chute. E hoje eu não vejo isso, né? Então me entristece um pouco de ver esse jogo físico, né? Porque fica um jogo cansativo, mas é a realidade. É a realidade. Eu acho que a regra facilitou muitas coisas, tornou o jogo. Saem mais gols, né? Já agora, já não sei se está saindo tanto, não tenho acompanhado estatísticas, né? Mas porque a marcação está tão intensa e coisa, né? E tá difícil, né? Dos caras. Mas acredito que ainda sai mais gols do que saía antigamente. E isso aí eu acho que ajuda a TV, né? Ajuda, é atrativo para quem está assistindo, né? Tu vê um jogo, antigamente, eu cheguei a jogar jogo no futebol salão 0x0. 0x0 não era 0x0, né? E devolvia 3 bolas pro goleiro. Aquele jogo, cara, eu não consigo imaginar ver um jogo daquele, né? Hoje.
Pô, o cara pegava, aí dava a bola pro goleiro, daí tu fechava o meio, aí o goleiro dava de novo no ar. Aí tu vinha, apertava o cara dava no goleiro. Aí o goleiro pegava na mão, tu fechava, aí ele dava 3 vezes, imagina. Hoje tu não pode devolver nenhuma. Pô, isso aí faz com que o jogo ande, né? E isso é legal. Não fica um jogo chato, né? Mas eu vejo só essa questão, Choco, a questão do 1 para 1. Do 1 para 1. Eu sinto falta disso. Pô, eu vi jogadores fantásticos, fazendo jogadas fantásticas, achando, né? Usando o drible para também te achar para nós, né? Pô, o Dedé, eu joguei com o Dedé no Inter, eu sabia, o Dedé não faz gol em ninguém. Eu sempre brinquei com ele, Dedé, tu não faz gol em ninguém, tu é um dos melhores alas que eu vi jogar, mas tu não faz gol. Ele dribla todo mundo, ninguém chegava, né? Tinha todo mundo medo, ele ficava fazendo né, aquela pedaladinha dele, só que é o seguinte, ele driblava o cara e te servia, e tu só empurrava para dentro. Então eu já sabia que a bola vinha. Hoje eu não sei se esses caras fazem isso. E a outra coisa que da regra, assim, que me incomoda um pouco, e a gente inclusive foi campeão mundial usando essa regra, tudo, é a regra do goleiro jogar a bola pro outro lado. Eu acho que teria que ter não sei, alguma coisa que pudesse, porque era legal, né? Quantas jogadas se criavam, né? Eu acho que isso para a cabeça, para o cognitivo do jogador era muito importante. Nós tínhamos inúmeras jogadas de saída, né? Porque a marcação estava em cima, então jogadas ensaiadas, pô, tu tinha, na enxuta tinha 10, 12 jogadas, pô, tu tinha que memorizar isso aí, tu tinha que dar opções, tu tinha que criar em cima dessas 12, e hoje, apertou o cara, pô, joga a bola lá na frente, pivô que se vire, né, porque daí voltar a bola então eu acho que essas duas regras poderiam ser, né, regras não, mas a situação do 1 para 1 eu acho que é questão de treinamento, é questão da formação do jogador e a questão da regra do goleiro. Eu acho que são coisas que poderiam ser revistas. Deixa eu perguntar pro Teco, passou pelo futsal, Teco, ou a tua formação já foi toda no campo? Não, Kleber, eu sempre comecei no campo e nunca joguei futsal. Assisto, mas também concordo aqui com o Ortiz, essas regras que assisto, né? Que inventaram agora, claro, é pro bem do futsal, mas que também deixa, para quem tá vendo, assim, para quem tá assistindo, acho que não ficam tão legais. Mas eu comecei no futebol desde pequeno, numa escolinha, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, e segui minha vida, segui meu rumo, enfim, todo no futebol. Só para terminar ali o raciocínio do Ortiz, eu acho que vem da base de agora, tá? Os caras não criarem mais jogadores habilidosos. Poucos. O Leozinho surgiu o Leozinho do Magno, né? Que a gente vê aí que é um jogador que a gente vê que é diferente, a gente vê que o Leandro Lino é um jogador diferente também do futsal. A gente até no Mundial eu tinha o Leandro Lino machucado, que eu acho que fez muita falta, um jogador que faria muita diferença no Mundial. Mas é a regra. A regra não, a maneira de jogar hoje das equipes. Então, se treina muito, se corre muito, pede que o jogador movimente muito, né? Então, vamos lá, pro Carlos Barbosa, eu que moro em Carlos Barbosa. A CBF joga num corte de linha, que é da maneira que joga o treinador da seleção, né? E tenta liberar uma ala. Só que hoje a CBF não tem um jogador habilidosíssimo para ir fazer o 1 para 1. Não tem. Um jogador que 1 para 1 vai driblar o cara. Então, a gente acompanhou o ano passado, né, Kleber? O Cascavel, campeão da Liga Nacional. O time do Cascavel era sensacional. A movimentação dele era diferente de todos os times. Quase todos os times jogavam igual o Teco. E a movimentação do Cascavel era totalmente diferente. O cara criou uma movimentação que nenhum time conseguiu jogar. Chegar e marcar. E ele derrubou todos os grandes. Todos os grandes. No final, goleada de 6-0 na Liga Nacional contra o Magnus, que era o time que era o bicho-papão. Ganhando o Carlos Barbosa em Barbosa, né? Com um golzinho na prorrogação. Mas foi o time que encheu os olhos de todo mundo, o Ortiz. Pela movimentação, pela maneira de jogar. A gente sempre, quando fez... A gente já tá torcendo que uma hora dessa o Murruga pega um time grande. De novo. Porque o trabalho que o Murruga faz é sensacional. Tem jogador, a gente vê jogador que se a gente olhar uma pelada, não, esse cara não vai jogar. Pô, ele tá jogando o Murruga e um menino, vamos falar, o Gabriel Gurgel, teve na CBF, teve com o Murruga no América, era um jogador sensacional. Esse fazia um 1 para 1, que fez no Cascavel 1 para 1, né? Fazia o diferencial. Então, eu acho que
tá precisando de alguns treinadores, né, que tem esse feeling de identificar jogador, para botar o jogador naquela situação. E eu acho que Murruga é um deles, Paulinho Sananduva é um deles. Se eu começar a citar aqui, eu vou citar a maioria dos caras que jogaram na enxuta, porque os caras que tiveram um entendimento bom desse esporte, do futsal. Porque todos os jogadores, ex-jogadores da enxuta, se olhar, o próprio Paulo Boff estava com um time ali um time mediano, fez PC. um baile. Não, PC não vamos nem falar, né? Esse aí, ó, o concurso, né? O treinador da seleção brasileira, um cara que tirava jogadas do basquete. Então, a gente fala que eu acho que os caras têm que estudar um pouquinho mais, tem que nem tu falou, a gente tinha 10 jogadas, nós também, no Inter tinha 10 jogadas, o espanhol chegava com. Na época chegava com uns papelzinhos, distribuía, ó, Negrinho, vai estudar. Ele dizia, Negrinho, vai estudar. Tem prova segunda, tipo, a gente vai saber as jogadas segunda-feira. Então, cara, isso era bom. Aí chegava em casa, amanhã, o que tá fazendo? Eu dei uma olhada aqui, mas eu, como sou pivô, a jogada sai de um lado, eu caio do outro, né, Ortiz? O pivô era mais simples, porque a gente não vinha muito rodar, né? A gente tinha uma movimentação mais. Agora, os jogadores como Murruga, Jorginho, Paulinho Sananduva, tipo, o próprio chinesinho que estava aí agora no final de semana, os caras tinham uma movimentação sensacional. Só para complementar o que tu disse, eu acho que eu não te respondi toda. Tu tinha me perguntado dos pivôs, né? E que na nossa época tinha mais, e de vários tipos, né? Vários perfis. Eu acho que tu matou a charada. É o trabalho de formação. Eu acho que também é uma parte cultural, né? Do momento, né? Tanto no futebol também acontece isso, né? Tu não tem mais... Eu, por exemplo, eu nasci na rua, né? Eu jogava na biela. Goleirinha naqueles coisinhas, aqueles taquinhos de coisa que tinha na viela, e aí ali o pau cantava e tu tinha que arrumar soluções dentro de um espaço pequeno. O futebol de salão daquela época, tu jogava numa quadra. Rosário, quanto é que tinha o Rosário? 28. Hoje a quadra tem 40. Hoje não dá para andar. 28... o Choco pegava a bola, ele tinha um espaço mínimo para resolver. E ele resolvia. Hoje tu tem um espaço enorme, né? E hoje não surge esse jogador, né? Não surge esse jogador. Então eu acho que por isso se formaram tantos jogadores, né, de qualidade em todas as posições. Aí não é só de pivô, mas em todas as posições. Não sou citar esse dia eu estava fazendo eu olhei uma postagem de alguém no Instagram de pivôs, falando de jogadores. Eu digo, cara, daí comecei a falar de pivô, comecei a anotar, olha a quantidade que tinha de pivôs, né? De diversas qualidades, assim, de diversas formas de jogar, né? Um de força, outro, né, mais de fazer a proteção de bola, outro de drible, outros de sair para jogar, né? Porque eram ala, eu no caso era ala e virei pivô, então eu tinha o costume de sair para jogar, para enfiar a bola, né? Já teve gente que era mais, né, índio, eram caras que ficavam mais, Serjão, né? Olha a quantidade de jogador, cara. Betão, né? E aí tu vai, aí o Ivan, né? Aí um pouquinho o Douglas, Ivan, cara, é uma quantidade que hoje tu não vê, né? E tu não vê também nas outras posições, né? Ortiz, tu não acha que... Deixa eu só falar uma coisa importante, ó. Quer brincar? Passa lá na KTO _Brasil, Choco. Feito. Ortiz, eu fico comentando, brincando com o pessoal em Barbosa lá, que vai chegar um momento, e eu acho que está chegando já esse momento, de ter um treinador de pivô no futsal. Vai ter que ter um treinador específico, porque os treinadores hoje estão tão preocupados com a marcação, com a movimentação, de fazer o time dele andar. E outra coisa, né? Troca em 5 minutos, troca os 4 que vêm lá da Rússia, né? Eu que estive na Rússia logo no começo, eu e o Jorginho, isso começou lá, aí é algo que deu certo, aí todos os times aderiram a isso, de botar o jogador a correr, troca em 5 minutos. É justamente porque o jogo ficou físico, né? Quantas vezes tu jogou o jogo todo? É isso. Eu sei de jogar o jogo todo, jogar 40. E ficar bravo de sair ainda. Quem é que joga 40 hoje? Olha o jogador, pega o melhor fisicamente que tem aqui no Brasil hoje. Nem o goleiro. Quem é que joga 40? Nem o goleiro joga 40. Nenhum joga 40. Ô Teco, como é que tu veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim depois do Ipatinga, né? Fiz uma boa campanha lá,
Lá no Ipatinga foi até onde eu conheci o William, né? Mas aquele Ipatinga marcou época, né? Marcou uma época, né? Quem foi campeão era? mineiro. Era o Ney Franco, né? Foi campeão mineiro. 2005, 2006 chegamos na final, perdemos pro Cruzeiro. Em cima do Cruzeiro? Em cima do Cruzeiro, no Mineirão. Alex Cabeção, isso tudo? Não tinha o Alex, não. Era Edu Dracena, era uma galera... Era a segunda leva do Cruzeiro. A segunda leva, né? 2006 também. 2006 chegamos na final, invicto, contra o Cruzeiro, primeiro jogo da final no Mineirão. Empatamos 1-1, aí perdemos nem de casa, senão era bicampeão em cima do Cruzeiro. Então, assim, surgiu proposta para todo mundo, né? O William veio pro Grêmio e o próprio Cruzeiro me comprou, né? Eu tive proposta de outras equipes aqui do Brasil, mas o Cruzeiro ofereceu uma coisa melhor financeiramente, né? E a estrutura do Cruzeiro, claro, eu estava ali em Ipatinga, eu já conhecia, né? Aí eu acertei o Cruzeiro, contrato de 3 anos. No Campeonato Brasileiro de 2006, quando o William veio pro Grêmio, eu estava no Cruzeiro, nós se enfrentamos, né? O William não jogou esse jogo, foi em Caxias, portões fechados, né? O William não jogou, acho que passou mal durante a semana, não jogou esse jogo. O Grêmio ganhou 2-1, era Mano Menezes, Tcheco, Ramon, aqueles caras, Patrício, enfim. E aí perdemos 2-1, o Cruzeiro perdeu, mas, pô, naquela época já tinha celular, o William me zoando e tal, então eu fiz uma amizade muito grande com o William. E o William, logo durante a semana, depois do jogo contra o Grêmio, aqui em Caxias, o William já falou, o Mano gostou de você. Mas eu nem dei bola, né? Pô, tô no Cruzeiro, o que eu... né? Contrato de 3 anos, o que eu quero saber? A estrutura Passa do. Frio, hein? Mas sabe, quando ele falou assim, eu falei, legal, obrigado, mas, né? Mas, manda um abraço pra ele. minha vida seguiu, né? Nem imaginei, né? E aí o Grêmio fez uma ótima campanha. O Grêmio foi pra Libertadores, né? Acho que ficou em 4º, não sei, 3º, enfim. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro ficou em 8º, não pegou a Libertadores. Nas férias, o William me chamou de novo, me ligou, né? Falou, cara, você não quer jogar Libertadores, não? Eu falei, cara, pô, queria, né? Aí já começou, aí o papo já foi diferente, né? Eu gostaria, sim, claro, tenho vontade. Aí ele falou, será que você não consegue a liberação, não? Lá com o Zezé Perrella, que era o presidente, né? Eu falei, William, tem que conversar com ele. Conversa aí, porque eu falei lá com o pessoal do Grêmio, eles estão precisando de um zagueiro, eu te indiquei lá, falei seu nome, eles gostaram. Se você conseguir a liberação, eu te coloco lá no Grêmio. William? Eu falei, não, então beleza. Liguei pro Zezé, parecendo até Thiago Neves, né, que ele fala, Zezé. Se você não deixar eu ir pro Grêmio... Não, aí peguei, liguei pro Zezé, ele falou, não, então vem aqui. No outro dia eu já estava em Belo Horizonte, sou capixaba, estava no Espírito Santo, fui para Belo Horizonte, pertinho, né, um do lado do outro. E aí me reuni com o Zezé lá na Toca, e falei da minha vontade de vir pro Grêmio. Ele disse que eu fazia planos do grupo do Cruzeiro, que eu não tinha intenção, mas que se era minha vontade, né, vir pro Grêmio, jogar Libertadores, ele deixaria. Então fiz um empréstimo. Aí falei com o William é de Belo Horizonte, aí logo depois que eu saí da Toca já encontrei o William já movimentou tudo, ligou pro seu Verardi, ligou pro Pelaipe, era o Pelaipe, né, o falecido Verardi, né, Paulo Pelaipe. E aí eles já entraram em contato, foi muito rápido, assim, foi muito rápido a negociação. Aí eu acertei a minha negociação, a minha vinda aqui pro Grêmio e vim, por empréstimo, né? O Cruzeiro não me vendeu, enfim, emprestou contrato de 1 ano até o final do ano. Mas nisso, quando acabou o contrato de 2007, mesmo eu machucado, o Grêmio renovou por mais 1 ano. Então a minha vinda foi assim, minha vinda aqui para Porto Alegre foi essa. O William que praticamente negociou tudo. Pagou churrasco para ele, não? Nossa senhora, o William hoje em dia, o que eu corri pro William, ele tinha que me pagar, era, nossa senhora, vários churrascos. Era o Mano. Não, o treinador era o Anderson do Ipatinga? Do Ipatinga era o Ney Franco. Era o Ney Franco. E do Cruzeiro era o Adilson. Era o Adilson Batista. Tu vê as coincidências, né? O William, eu conheci ele ano retrasado. O William hoje é o assessor financeiro do Léo. Do Léo? Meu filho. Ele uma grande empresa. Isso. Ele é formado investimento em administração. Ele é formado. Faz toda. É um cara sensacional. Eu conheço ele só. Claro, como jogador, obviamente, mas conheço ele só de vídeo chamada. E que engraçado, né? Tem uma reunião com ele hoje, há 2 horas.
Mas um cara sensacional. Sensacional, muito William, inteligente. o William foi jogador que marcou, né? Ele projeta no Ipatinga, vai muito bem no Grêmio e se dá melhor ainda no Corinthians, né? Aí tem comentarista de Sport TV, aí ele larga tudo e vai... Parece que já tinha um planejamento de carreira. Né? Cara muito inteligente. Eu conheço ele assim, ele é meu padrinho de casamento. A gente tem uma amizade muito boa assim, eu e o William, né? E aí eu lembro que no jogo de despedida dele, eu até foi em 2010, falei, cara, por que você vai parar de jogar? Tá muito, né? Você ainda consegue. Ele falou, até que eu tô cansado, vou parar. E o Corinthians, ele parou no Corinthians. E ele falou, o Corinthians tá me pagando o dobro de salário para eu virar diretor, fazer contratações. Pra que eu vou ficar pra que eu vou jogar, ficar ouvindo o torcedor enchendo o meu saco? Eu vou contratar agora. E só que ele é um cara muito certo, né? Muito certo, muito correto, um cara muito inteligente. E aí, futebol a gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe que futebol, se você é muito certinho no futebol, você não vai muito pra frente. Aí ele pegou e saiu por causa de uma contratação. Até um jogador aqui do Grêmio, né? Que é o William Magrão, né? O William Magrão, o Corinthians precisava de um jogador, ele indicou o William Magrão. Ele veio até Porto Alegre, conversou com o William Magrão, com os pais do William Magrão, tudo e tal. Tudo certo. Ligou lá pro André Sanches, tudo certo. Chegou em São Paulo, o André já tinha fechado com aquele peruano Ramírez, acho que é Ramírez. E ele, né, pelo caráter dele, ele pegou e saiu do Corinthians. Assim que ele saiu do Corinthians, ele foi para Londres fazer intercâmbio lá, estudar inglês. É um cara de cabeça assim, ó. Diferente. Foi estudar inglês, voltou, já entrou como comentarista, fez a licença B, que dá, né, a licença B da CBF. Para entender né, para falar lá corretamente as coisas. O cara, ele é muito, se eu for falar aqui do William aqui, as coisas que ele fez, o que ele faz hoje em dia, a gente fica aqui só um programa, um bate-papo falando dele. Porque é um cara muito cabeça, muito inteligente, por isso que venceu na vida. Ô Ortiz, tem passagem pelo Grêmio também no campo? Sim. Como é que foi essa história? Essa história eu comecei a jogar futebol de salão, né, em 81 no Teresópolis, juvenil. Aí eu joguei 3 anos no Teresópolis, aí eu fui contratado pelo Grêmio, futebol de salão. Aí eu joguei, daí fiz um ano fantástico, assim, para primeiro ano, né, de adulto. Tive a sorte, mas infelizmente envolveu um azar de um colega, né, que era o Índio antigo, né, que é aqui do Rio Grande do Sul. O Índio era o pivô titular, né? O cara já da seleção gaúcha, tudo. E eu era o juvenil que estava subindo e ia ser o banco do cara. E naquela época se jogava, como nós estávamos comentando aqui anteriormente, tu jogava praticamente o jogo todo. Então, eventualmente, tu entrava no jogo, né? Mas eu digo, eu vou pro Grêmio, né? Que era um time que tinha uma tradição, assim, aqui dentro de Porto Alegre, e até no estado, assim, não era um time vencedor, mas tinha essa tradição. E eu digo, vou aprender com os caras, né? Os caras estão... E, daí no primeiro treino, ali no DEMAB, primeiro treino do Grêmio, o cara machucou o joelho, nunca mais voltou a jogar, o Índio. Nunca mais voltou a jogar. Naquela época, problemas de joelho, o cara... E ele nunca mais voltou. E aí eu assumi, né, a titular e tive que jogar. Aí joguei o ano todo. O que foi para mim, acho que foi essencial para minha carreira, né? No futsal foi essencial. Porque talvez eu fosse ficar um ano parado, só treinando e jogando pouco, e eu acabei jogando todas as partidas, todas. Aí nisso aí apareceu, né? Eu fui goleador do campeonato, fui melhor jogador, fui isso, aquilo, da cidade e do estado. E aí o Sumov veio para me levar pro... O Murruga foi pro Sumov, na realidade, e o Murruga disse, olha, os caras estão querendo um pivô lá, tá a fim de ir para Fortaleza. Eu digo, como é que eu não vou pro Sumov naquela época, né? O Sumov era o top, era o Real Madrid, né, do negócio. Eu digo, claro que eu vou. Aí parei faculdade, eu estava fazendo engenharia, parei faculdade e tudo para ir com o Murruga. Aí fui de contrapeso do Murruga.
Aí fui bem, daí voltei na metade do ano, porque o Murruga foi para... Tá bem de contrapeso. Aí o Murruga foi para Espanha e eu voltei para o Grêmio. Quando eu voltei para o Grêmio, voltei no final do campeonato da cidade, daquele ano. Faltavam 5 jogos. E acabei sendo o melhor jogador. Claro, voltei lá, os caras treinando 2 turnos no Sumov para a Taça Brasil. Chegou aqui, o pessoal só treinava na terça, né? Naquela época treinava terça, quinta e jogava no final de semana. Aí eu voltei voando com os caras a 10 por hora e eu a 100. O goleador do campeonato jogando 5 partidas. Os caras estavam no final, joguei as 3 da classificatória, a semifinal e a final. E aí, saiu 0 hora, toda hora, jornal e papapá. Os caras do Grêmio, do campo, não, parei um pouquinho, esse cara faz gol. No Grenal eu fiz 4 gols, aí o outro Grenal eu fiz 6 gols. Não, mas vamos trazer esse cara pro campo. Né? Aí eu fui pro campo. Aí fiquei 2 anos no campo. Era o Minelli e o Gilberto Tim, né, na época, quando eu fui para lá. Aí joguei torneios na Europa, joguei 3 campeonatos gaúchos, joguei um campeonato brasileiro. Só que aí eu tive para fazer uma transferência na época com o Espinosa, né? O Espinosa tinha ido para o Cerro Porteño. E ele introduziu aqui, eu não sei se tu lembra, aquela questão do falso ponta esquerda, né? Que era o Valdo, né? O ataque era o Renato, o Caio Júnior e o Valdo. Só que o Valdo era o 4º homem do meio, né? Aí era China, Bonamigo, Oswaldo, Luiz Carlos também depois, né? E o Valdo era o ponto esquerdo. E aí quando eu fui para ser o centroavante, né? Porque fazia gol no futsal. E eu na várzea eu sempre joguei de meia direita, de ponta direita, tal. Mas de centroavante eu nunca tinha jogado. Aí fui para lá, tal. Aí os caras, como é que tu jogava, tal. E fiz treinos bons de centroavante, mas aí eu fui, mas eu jogava de meia, tal, não sei o quê. Bom, acabou o seguinte, eu comecei a jogar em todas as funções da frente, né, do meio, de meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. E eu acho que isso foi também uma coisa que me prejudicou um pouquinho. Só que eu me ajeitei mais nessa posição do Valdo, porque eu também não, como Choco, não era muito de marcar, não era o nosso forte a marcação. Então, e aquele ali tu ficava flutuando, né? Aquele ponto esquerda tu flutuava no meio, no ataque, tu ficava flutuando, marcava um pouco o lateral, mas daquele lateral saía, alguém cobria e tu ficava sempre ali numa zona morta ali, né? E ali eu cresci, né? Dentro do futebol ali. Daí por isso que o Espinosa quis me levar para o Cerro Porteño para fazer o mesmo estilo de jogo. E só que daí o Grêmio pediu, embaçou, e eu disse, olha, cara, quando eu acertei com o Grêmio, que eu saí do futsal, eu disse, olha, eu tô fazendo faculdade, a minha família é uma família de classe média e tal. Se me sacanearam, meu pai jogou no interior, né? Jogou há muito tempo atrás, jogou no interior, em Carazinho, em Juí e tal. Eu digo, eu já conheço muitas histórias do futebol. Então, eu digo, cara, se me enrolarem, eu vou vazar. E aí começou, e era uma proposta boa pro Grêmio, né? Porque eu ia jogar Libertadores pelo Cerro Porteño, eu ia jogar o Campeonato Paraguai, difícil, eu ia voltar, e eu só estava indo emprestado. E o Grêmio teve uma dificuldade para liberar, não liberou. E aí eu disse, vou voltar pro futsal. Então foi isso, foi esse período de 2 anos que eu joguei no campo, e aí resolvi voltar pro futsal. Aí voltei para Enxuta. Aí voltei pro Grêmio, daí a Enxuta soube do rolo ali e tal. Eu fui pra Enxuta, daí nunca mais. Deixa eu fazer um gancho entre vocês daqui a pouquinho, eu quero ver uma análise. Mas eu quero dizer o seguinte, quer fazer uma fezinha na KTO? O cupom CHOCOCAST já está ativado. E atenção, utilizando o cupom CHOCOCAST, você recebe 20% a mais no valor do primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito e o bônus máximo é de R$100, seu Choco. Só 100? Só 100. Senão o cara fica rico, né? Aí não joga mais, né? Então, não é fácil, Ortiz. As coisas que a gente passa no futebol, e só essas histórias boas aí pro cara lembrar, né, cara? O Ortiz também teve no interview, né? Sim, joguei no interview. O Ortiz teve no interview. Então, só jogou em time pequeno. Ele passou e eu... Não, mas ele foi pro Sumov, jogou no Sumov, eu fui pro Ceará também jogar. Ele foi pro interview, eu fui seguindo... Seguindo a trilha.
A gente tava falando da tua parceria com o William, né? Aquele 2007 foi um ano espetacular do Grêmio, né? Chegou numa final de Libertadores e parece que tu acompanhou essa evolução do time, mas aí chega na decisão e o que era para ser a consagração vira, não sei, pra ti eu acho que é o pior momento, né? Foi uma tragédia, né? Quem me acompanha sabe dessa história, né? Eu tava super bem, né? Eu cheguei, na verdade, assim, eu cheguei no Grêmio, eu era o quarto zagueiro, né? Já tinha o William. Tinha o Schiavi, quem mais? Tinha o William, o Pereira, contrataram o Schiavi como a maior contratação. Que era ano de Libertadores, né? Era ano de Libertadores, isso, exatamente. E o Teco, era eu. Subiu depois no elenco, tava o William Thiago, que veio a falecer naquela tragédia, que estava na Chapecoense, né? Então tinha 5 zagueiros, eu era o quarto zagueiro, né? E o Schiavi e o William, os titulares, Pereira, o reserva imediato. Depois enfim, aos poucos as coisas foi dando certo. O William foi me mostrando, me falando como é que era, né? Jogar aqui no Sul é totalmente diferente mesmo. E eu fui me adaptando e conquistei a posição. O Pereira machucou, o Schiavi não conseguiu se adaptar, né? É diferente também, ele que veio com a idade já mais avançada e veio de um futebol argentino, ele falou com a gente que é muito diferente. Aqui no Brasil, os zagueiros, o atacante vai ali no meio, o zagueiro é obrigado a acompanhar. O treinador falar, se você não for lá... Aí na época, hoje em dia, acho que não fazem mais isso. Na época a gente tinha que ir atrás do atacante onde ele fosse, né? Praticamente marcação individual. O Schiavi falava, cara, na Argentina eu não saio daqui, eu não corro nem 2 metros direito. É só aqui, ó, os 2 zagueiros plantados, quem marca é os outros lá, os atacantes vão ter que vir aqui. E ele não conseguiu se adaptar, pela idade também, né? E aí acho que pesou a questão da idade, ele ter que ficar correndo atrás de atacante, aí ele não conseguiu se adaptar. Eu conquistei a posição, né? Virei titular, mas eu virei titular só na semifinal contra o Caxias, né? Que perderam de 3-0 lá em Caxias, na semifinal, e a gente foi conseguir reverter no Olímpico. A imprensa toda já dando que o Caxias ia para a final, que o Caxias ia ser Caju, né? O Juventude também. O futebol de Caxias estava em ebulição. Tava. Caju na final. Caju, vai dar Caju na final. Era Juventude e Veranópolis. Juventude já tinha ganhado o primeiro jogo. Vai ser Caju. Até o Mano na pré-eleição usou isso, né? Colocou como motivação pra gente, né? A imprensa massacrou. Eu não joguei, eu tava na reserva, né? Aí foi o William Schiavi, mas a imprensa massacrou o William Schiavi. Aí na semana do jogo de volta contra o Caxias, o Mano me dá a oportunidade. Eu nem esperava. Ele me chamou lá para ser titular, eu falei, vamos, né? Era eu e o Diego. O Diego Souza também jogava um jogo titular, ficava vários fora, também ainda... Aí colocou... A mudança que ele fez dos jogadores que iniciou contra o Caxias foi eu no lugar do Schiavi e Diego entrou no lugar de alguém, não lembro. E aí, conseguimos 4-0 virar contra o Caxias no Olímpico. Só no primeiro tempo estava 3-0. Aí passamos para a final, enfim. Aí foi ali que eu conquistei minha posição titular. E na Libertadores, o time perdia fora, chegava no Olímpico. Como a gente ficou em primeiro no nosso grupo, a gente tinha o poder de decidir em casa o jogo de volta. E aí a gente perdia fora, perdemos para São Paulo no Morumbi 1-0, ganhamos de 2-0. Perdemos pro aquele time do Uruguai, Defenso, 2-0 lá no Uruguai, e revertemos no Olímpico, 2-0, e ganhamos nos pênaltis. Aí depois veio o Santos, semifinal, aí jogamos dentro de casa e perdemos fora, mas ganhamos 2-0 e perdemos de 3-1. O Santos tinha melhor. Na verdade, o Santos naquela época fez a melhor campanha da Libertadores. Como a regra, naquela época não podia jogar dois times, fazer a final, dois times do mesmo país na final. Era para ser Santos e Boca, nós e acho que era o Cúcuta da Colômbia. A semifinal era essa. Aí só que não podia, colocaram Santos e Grêmio.
Boca e Cúcuta. Boca passou do outro lado, a gente passou aqui, aí enfrentamos o Boca. E eu tava recebendo proposta de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Alemanha, Espanha, Portugal, tudo. Brasil nem se fala. E aí eu já tinha apalavrado com o time da Alemanha, né? Que ia eu e o Carlos Eduardo, Hoffenheim, para a segunda divisão, era a melhor proposta. Eles comprariam meu passe e questão de salário, tudo. Mesmo sendo segunda divisão, eles estavam com um projeto muito bom. Apalavrado, era só terminar a Libertadores, né? Aí no jogo final, no jogo de volta na final, no jogo de volta, eu rompo o joelho, né? Os 20 e poucos minutos. LCA, né? E aí foi um baque, né? Eu nem... Na verdade, quem lembra disso, foi num lance isolado, eu senti uma dor no joelho, o Bolzoni, o Bolzoni pegou, avaliou, falou, não, pode trocar. E eu fiquei louco, como assim pode trocar, tá louco? Eu levantei, fiquei em pé, gritei lá pro mano do outro lado do campo, falei, não, vou ficar. E o Bolzoni gritando comigo, mas o estádio tava uma loucura, né? O estádio ali, o Olímpico, tava uma loucura, não dava pra ouvir nada, o Bolzoni, não vai. Eu falei, tá louco, voltei, aí fiquei mais uns 2 minutinhos, quando eu pulei 1 hora lá de cabeça com o Palermo lá, quando eu caí no chão, o joelho deu aquela amolecida de novo. Eu falei, tem que trocar. Aí o Bolzoni, já fomos pra sala de fisioterapia. Ele falou, cara, você rompeu o joelho. Aí eu já fiquei louco, comecei a gritar, enfim. Eu lembro que nem a medalha da Libertadores, isso é uma das frustrações da minha vida, assim. Entrou tanta gente para pegar a medalha lá, né? Entra tanta gente para pegar a medalha. Eu não participei, né? Eu já estava pronto, eles já me encaminharam pro médico. Esqueceram de pegar medalha, deram medalha para outros meninos que estavam lá, eu fiquei sem medalha. Não tenho a medalha de vice, né? Mas enfim, coisas que acontecem. E depois também falei com o seu Verage e tal, alguém pegou e não quiseram me dar. Aí foi isso, aí foi frustrante porque eu já estava vendido para a Alemanha, ia ter uma vida financeira bem melhor, mas... Ia pagar o churrasco pro William, finalmente? Com certeza, aí ia sair, né? Mas já paguei muito. O William, eu corri muito pra ele. Jogar com o William era... muito bom, né? Não, o William é de 77, se eu não me engano, né? Na época ali eu tava com... Claro, não é igual hoje em dia. Eu tinha 24 anos em 2007. E aí o William já tava com 33 tal, já tinha mais dos seus 30, né? Então ele falava, ele é bom para falar, né? Ele fala bem, ele se comunica muito bem. A voz dele é potente. Então ele só mandava, né? Vai lá, pega lá. Perfil, né? E o cara com 24 aninhos, eu corria pra tudo quanto é lado, né? Eu já falei com ele, falei, eu sei que tá me devendo, hein, velho. Deixa eu fazer um bate-papo aqui com o Choco e com o Ortiz. O Ortiz tem essa... O Paulete estava aqui a semana passada e estava falando do futsal de Porto Alegre. Hoje a gente não tem... Mas a gente teve um grande momento do Inter com a Ubra, né? A gente tem a Enxuta, a gente tem a Ubra e agora tem a CBF. Acho que são aí da história mais recente do futsal gaúcho as 4 potências. O que tem de diferente em cada um desses times aí? Eu acho que vocês jogaram em todos eles, né? Choco. Tudo, dá pra dizer assim que é tudo do mesmo nível ou tem um que tem um diferente? Cara, Enxuta e a CBF, eu digo pela organização. Eu acho que o Rudi tava lá, que era o supervisor. Que tá nos dois. O Jaime. E ele... A história conta de que a CBF, né, quando nós tínhamos a Enxuta, e aí a CBF, quando ela começou a se tornar, né, a potência que ela é hoje, muitas coisas ela pegou da Enxuta, né? O Rudi levou, né? Principalmente através da ida do Rudi, né? O Rudi era o supervisor da Enxuta, que fez parte de toda a formação, da estrutura, né? Junto com o Jaime e tudo. E aí muitas das coisas o Rudi levou da organização e, né, fez com que
Eu acho que elas são muito parecidas. A enxuta e a CBF, eu não joguei na CBF, né? Mas eu vejo assim pelo entorno, né? Pelo que a gente via, pelo que a gente ouve, né? Das pessoas que jogaram, eu acho que eram muito parecidas. Eu acho que a Ubra não era tão rígida, vamos dizer assim, né? Com jogadores, né? Nessa questão de organização, mas também se aproximava, e a Ubra era mais parecida com o Inter, né? Tinha uma flexibilidade por ser um clube, né? Não ser uma empresa, né? Que era a enxuta e a Clube CBF empresa. Principalmente. Então era uma universidade e que já era casada. A universidade casou como patrocinadora do Inter e viu como o Inter, né, também, que o Inter tem uma tradição maior que a do Grêmio, como eu estava falando anteriormente. O Grêmio não ganhou nada, e o Inter sempre chegou como o Grêmio, mas o Inter sempre ganhou no futsal, né? Conseguiu todos os títulos possíveis e o Inter ganhou. O Grêmio nunca ganhou, né? O Grêmio só ganhou a nível de cidade. Até o estado o Grêmio não conseguiu, chegou a finais, mas não conseguiu ganhar. Então o Inter tem essa tradição, e a Ubra eu acho que absorveu muito do Inter, até que ela conseguiu, né, num dado momento, né, ela se separou e formou o time dela. Também era rígido por causa dos reitores ali e tal, mas não era como eu acho que é a organização da CBF e que era da enxuta. Ô Teco, depois desse período de Grêmio, como é que foi a tua volta? Tu jogou São Paulo e Rio Grande, Brasil, né? Jogou aqui no estado, sim, né? Juventude, enfim. Depois que eu me machuquei, confesso, Kleber, que não voltei mais a ser o mesmo, né? Porque, na verdade, eu machuquei na final de 2007, fiquei 6 meses, né, fazendo fisioterapia. Voltei em janeiro de 2008. Mesmo assim, o Grêmio renovou meu contrato. Eu estava só emprestado, mas eles me quiseram, renovaram, eu voltei. Já voltei direto para Bento, onde faziam a pré-temporada. Fui direto para Bento, participei da pré-temporada, fazendo coisas mais leves, né? Porque eu estava voltando, 6 meses inativo. Aí já era o Wagner Mancini, o treinador. Até que o Wagner Mancini ficou 10 jogos invicto e o Pelaipe mandou ele embora, né? Era o Wagner Mancini, mas na pré-temporada mesmo, num coletivo que eu participei, né? Ainda entrei depois, participei de um coletivo. Eu senti uma dor no joelho, não foi como a primeira vez. Senti uma dor no joelho, já avisei o médico, o Bolzão, ele estava lá participando. Não, era Felipe do Canto. Aí ele, não, sai. Aí já fui fazer exames, né? Vim aqui para Porto Alegre, pro Mãe de Deus, fiz a ressonância. Aí Bolzoni à noite me liga falando que tinha rompido novamente mesma lesão. Eu fiquei só 10 dias, depois que eu voltei, depois de 6 meses na fisioterapia, 10 dias. Eu voltei dia 4 de janeiro, dia 14 de janeiro eu estava na sala de cirurgia. 9 dias. Aí foi toda uma conversa, né? Aí foi um baque. Ali foi um baque. A primeira já tinha sido um baque porque, né? Tava vendido já, tudo certo. Já tinha sido baque. A segunda, aí porque eu lembrei, eu falei, nossa, eu vou passar de novo 6 meses na fisioterapia. Só quem machucou sabe o que é. É uma rotina desgastante, assim, ó. É uma rotina dolorida, desgastante. E aí o Bolzoni, pra piorar, me falou, como você é reincidente, você não vai ficar 6 meses não, no mínimo 8 meses você tem que ficar. Isso era janeiro, meu contrato ia até dezembro, eu fiquei 9 meses na fisioterapia. Depois que eu voltei, 2 anos praticamente parado, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais, não consegui voltar a jogar em alto nível. E aí minha carreira foi que eu saí do Grêmio e fui pro Botafogo. Não consegui jogar muito. Porque aí eu comecei a ter lesões musculares. Devido ao tempo inativo, eu fiquei 1 ano e meio fazendo fisioterapia. Se você for colocar os prazos, fiquei praticamente 1 ano e meio na fisioterapia, 2 anos sem jogar. Quando eu voltei, começou a vir as lesões musculares, né? Claro, né?
Tava tendo. Compensa também, né? Compensa, compensar. Exatamente, é isso. Do joelho. Exatamente. Aí comecei a ter lesões musculares e não conseguia jogar. Fui pro Botafogo, não joguei. Joguei poucos jogos. Saí do Botafogo, aí Juventude, passei pro Atlético Goianiense, passei por outras equipes, mas só machucando. O único lugar que eu não consegui, que eu não machuquei, foi aqui no São Paulo de Rio Grande. Aí não machuquei, do São Paulo de Rio Grande fui pro Brasil. Aí isso eu já tinha 33 anos já, praticamente, né? E aí minha carreira, enfim, depois das lesões, não consegui voltar a jogar em alto nível. Mas assim, são coisas que acontecem. Na época, eu sempre tive uma base familiar muito boa, né? E aí, lamentei muito, questionei por que comigo. Aí acaba que se você for ficar questionando, fazendo assim, você carrega uma dor, um karma pesado. Pesado, né? Aí depois que eu parei de pensar isso, de me crucificar, eu crucificar alguém, crucificava até Deus, que não tem nada a ver. Deus tem tanto problema para resolver, é guerra, é um monte de coisa. Às vezes a gente acha que ele tá ali olhando para um jogo de futebol, né? Claro, né? Quem acredita, enfim. Aí parei de ficar questionando essas coisas, eu consegui, né, relaxar e voltar a jogar melhor. Mas no mesmo nível que eu joguei no Grêmio, nunca mais consegui. Show. Complicado, né, cara? Essas lesões aí é difícil. Eu também tive uma lesão na finaleira, Teco, e não consegui voltar a jogar. Fui pra Itália, mas eu já tava no final já, mas eu acho que eu poderia ter jogado mais 4 anos fácil. Parei com 36 sem jogar em alto nível e fui contratado para jogar pelo Napoli Barresi da Itália. E, cara, treinava e não conseguia, Ortiz. Aqui já tava ruim já, depois que eu operei, eu fui jogar no Jack e nos treinamentos mesmo, nos tiros de 1000, tiro de 800, cara, não tinha condições, porque treinava e depois ia pra quadra fazer um trabalhinho de regenerativo, não tinha como fazer nada. Então eu sei que é difícil. Até tava olhando aqui agora, Ortiz, do Zico. O Zico jogou na CBF, jogou na seleção. O Zico, menino que jogou, sim. Ele teve uma lesão, ele fez uma cirurgia e não foi bem. E aí parece que o Dr. Aloysio depois, se eu não me engano, né? Espero não estar falando, acho que o Dr. Aloysio tentou ajudá-lo, mas ele não conseguiu voltar bem a jogar de novo. Eu sei que ele passou pela Soeva, ele teve no time do Jarico lá no Cercesa, e agora ele abriu uma academia, né, de preparar atletas, né, profissionais, porque não conseguiu jogar mais no mesmo nível. E o Zico era um dos jogadores que tinham 1 para 1, um jogador que tinha uma garra no futsal, e, cara, lesionou, fez uma cirurgia, não foi muito bem, voltou a jogar, voltou a sentir a lesão. Então, cara, é difícil quando o cara vê assim que os caras, ainda mais jogadores que teve, como você, né, que tava no auge ali, a final de uma Libertadores, uma lesão. E o Zico, um menino que tinha uma carreira para jogar na seleção, cara, ele recém estava começando e teve essa lesão aí, mas teve cabeça, cara. Acho que ele tentou em 2, 3 equipes aí a voltar a jogar, mas não conseguiu voltar mais ao mesmo nível. Então a gente, né, até eu sabia até um ponto da tua lesão, mas agora ouvindo tu falar aí, cara, não é fácil. Não. Cara, volta por cima é difícil. O cara fica assim, é recidiva, né, que 2 vezes, né, no mesmo local dizem, né, foram quando recidiva é muito mais complicado. É mais ou menos o que aconteceu com o Douglas, né, do Grêmio, né? Também tem na verdade, eu não sei se é coincidência, né? Vamos falar aqui que é coincidência, né? O departamento médico do Grêmio geralmente fazem duas cirurgias nos atletas ali. Tem o caso do Douglas, tem o caso do Gabriel, tem o meu caso. Isso que eu ia te perguntar. Tu acha que porque eu não quero... o período foi... até porque nós não temos mais... eu não tenho mais que vínculo, o período foi suficiente na primeira cirurgia? Não, de recuperação? Sim, eram 6 meses mesmo. O protocolo, na época, eram 6 meses. Até hoje em dia, claro, com o avanço da medicina, hoje em dia é um mundo muito mais globalizado, dizem que um LCA hoje em dia fica menos, né? Acho que é 4 meses e meio, 5 meses, né? Na minha época eu fiquei 6 meses. Eu acho que o protocolo foi certo. Enfim, é difícil falar, Ortiz, assim,
que aconteceu? Não sei também, não sei explicar. Tenho DVD da cirurgia, a cirurgia foi bem feita, enfim. É difícil, é porque tinha que acontecer, né? Alguma coisa. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão é aquilo que eu falei antes, né? Eu vou ficar me martirizando, então eu tenho que acreditar que era para ter acontecido. Mas isso foi um ponto fundamental de eu não ter conseguido voltar a jogar mais em alto nível. E a gente tem exemplos, o Ganso. O Ganso teve 2 cirurgias agora. O Ganso, eu assisto o jogo do Fluminense, agora ele tá no Fluminense. Cara, eu gosto do futebol dele. Mas me dá uma preguiça. Ele anda em campo, ele não consegue correr. Não, tem qualidade, show. Demais, né? Não, faz tempo. Tem qualidade. Mas, cara, hoje o futebol. Ele depende mais dos outros, né? Dos caras que estão marcando ele do que dele. Exatamente. Se os caras der uma folguinha, ele vai jogar. Se não der uma folguinha, ele não Exatamente. Se os caras. Então deixa ele. Aí vai, mas senão não vai, não. Só para nós, já esticamos bastante aqui nosso papo, mas tá muito bom, poderia ir até mais adiante. Ortiz, fala um pouquinho de seleção brasileira, não sei se você está acompanhando a nossa seleção de futsal. Mesmo tu não acompanhando, cara, a gente não consegue mais vencer algumas seleções que antigamente, na minha época, na tua época e em outras épocas, o Brasil passava por cima. Então hoje a gente tem uma Argentina que está muito forte. E o Brasil, toda vez que encara a Argentina, não consegue vencer. E uma Argentina que se estruturou bastante, faz um excelente trabalho o treinador da Argentina, e os jogadores também já estão. Tem jogadores ali que estão há 6, 7 anos na seleção. A seleção de Portugal, atual campeã, né? E a gente vê também que não é só o Brasil, uma Espanha que decaiu muito, uma Itália que nem foi para o Mundial. Então, eu queria que tu... A gente já falou aqui de treinamento, de jogadores individuais que a gente não vê mais. Mas, cara, tu foi um campeão mundial, um jogador de seleção excepcional. E a gente não pode deixar de falar da nossa seleção brasileira, que hoje a gente reza para chegar numa final. Choco, vai me deixar numa saia curta, né? De falar de alguma coisa que eu não acompanho tanto hoje. Mas... me impressiona algumas coisas. Eu passei 10 anos na seleção brasileira, né? E claro, são épocas diferentes, né? São épocas diferentes, e eu sempre cuido muito de a gente. Todo mundo diz assim: você acaba sendo muito saudosista, né? Os caras, mas não é como aquele assunto que nós estávamos falando aqui antes, do jogador não tem mais 1 para 1 da quadra, isso começa a dizer assim, mas no nosso tempo tinha o Choco, o Índio, o Jorginho, na ala tinha fulano. Hoje tu não vê jogadores nessa quantidade, né, e com essa qualidade. Tudo bem, isso é uma opinião, né? Alguns dizem que o cara é saudosista, outros confirmam aquilo que tu corroboram com aquilo que tu está dizendo. O que eu vejo, eu sou amigo do Marquinhos, né? O Marquinhos era juvenil na época da Empacel, que para mim também foi, com a Enxuta, foi um dos maiores times que foi formado. Eu acho que até em nomes, o maior time que eu joguei foi a Empacel, né? E joguei na Sumov, joguei no Inter, todos ganhamos muito, tal, na Interview, tal, mas o maior time em termos de atletas, de plantel, eu acho que da Empacel não houve nenhum igual. A Empacel era a seleção brasileira. Tinha 14 jogadores da seleção brasileira. É verdade. O goleiro era o Bagé e o Serginho. E o terceiro era o Caio, que foi o goleiro da seleção italiana, né? Bander, Manuel Tobias, Fininho, Danilo. Ortiz, Índio, Danilo, né? Tem mais gente, eu não vou me lembrar, que é tanto o Vaguinho, né? Edinho. Só aí eu citei 10 da seleção brasileira, mas tem mais. Então, e o Marquinhos era juvenil da Empacel, né? Era um guri muito legal, me dava muito bem com ele, né? Dos treinos que se fazia contra, eventualmente e tal. E então eu tenho um carinho por ele, assim, bem grande. E acho que ele tem totais condições. Como eu disse, eu não acompanho, né? Eu tenho ainda a Ferretti na cabeça, eu tenho o Miltinho na cabeça, né? O PC, né? Treinadores que eu
que eu conheço, alguns que eu joguei e que eu sei que são grandes profissionais, né? Grandes treinadores, né? Treinamento. O Marquinhos, eu não conheço o trabalho dele, né? Eu vi, ele ganhou com a CBF, ele falou, mas eu não conheço o dia a dia. Uma coisa é tu conhecer a pessoa e outra coisa é tu conhecer o trabalho da pessoa, o dia a dia. Acredito que seja um trabalho bom, porque senão não teria chegado na seleção brasileira, né? Não teria ganho uma liga. Não, o trabalho dele é fora de série. Ele é meu vizinho lá, o Marquinhos. Eu não duvido nada disso. O que hoje me incomoda, né, no futsal, antes de dizer isso, eu sei que todos os países evoluíram, né? A Argentina, eu me lembro, acho que teve um jogo que nós tocamos 30 e poucos, 32. O Uruguai nós tocamos 38, sabe? Eles não tinham conhecimento. E hoje a gente vê a Argentina, principalmente, o Uruguai não, mas a Argentina principalmente, tu vê, cara, jogando um futsal incrível, né? Tu vê, os jogadores começaram, acho que ir também para a Espanha, né? Que era o polo principal, né? A Espanha era o polo principal de paraguaios, argentinos e tal, e brasileiros, né? Obviamente. Então, eu sei que eles evoluíram. Portugal, eu vi alguns jogos também. O pessoal lá dos brasileiros que são treinadores lá na Rússia, né? Tem o Cacau, tem o outro. O Alessio tá lá pra cima também, o Alessio. Outro que jogava, o canhotinho, como é o nome dele? Tem o Cacau e tem o outro. Kaká. O Kaká, o Cacau e o Kaká, isso, exatamente. O Kaká os caras que eu vi que foram escolhidos o melhor treinador, né? Em algumas épocas, em algumas eleições aí que eu vi as postagens e tudo. Então, todo mundo tá evoluindo, né? Não tem como não evoluir, né? Agora, o que me incomoda, né, é o conformismo, né? É a aceitação dos resultados, né? E eu não sou um cara de resultado. Eu acho que tu tem que pensar, principalmente na formação, tu tem que pensar em formar o jogador, né? É claro que a seleção brasileira não dá para dizer isso aí, vai dizer pro Tite, cara, vai lá e tu tirar o 3º lugar na Copa do Mundo, tá show de bola. Bom, eu mato ele, quando ele sair do programa, os caras estão esperando ele. Mas assim, eu vejo que há um conformismo pós-competição dos resultados, né? Eu não sei se tu concorda com isso. Eu digo, eu olhei as postagens posteriores à eliminação, né, no Mundial, né? Pensei que o Brasil tinha ganho, né? Pelas postagens, eu digo, o Brasil ganhou e eu não estou sabendo. O Brasil tinha sido eliminado. Mas esse é o geral. Foi bom, porque o trabalho foi sensacional. Eu não estou indo contra o trabalho, né? Eu estou indo contra o discurso. Eu acho que o discurso não pode assim. Não pode ser assim. Se acontecesse isso que aconteceu, de tirar 3º e depois foi eliminado, tirou 3º também, ou foi vice-campeão da Copa América? 3º. 3º também? Se não me engano, 3º. 3º da Copa América, né? Que até não muito tempo atrás só tinha o Brasil jogando futebol de salão aqui, futsal. Tinha o Paraguai, né, que era o adversário mais esperto. E ponto final, né? E o Brasil ganhando, né? E também a mesma coisa, o mesmo discurso. Na nossa época, imagina tu tirar 3º. O Rudi não deixava nem tu ia a pé, tu ia ter que voltar com o teu voo não sei onde é que eles jogaram, Tailândia, não sei onde é que foi esse último mundial. Tu ia ter que voltar com o avião, tu ia ter que pagar o voo na volta. Tu não ia voltar. Sensacional, esse é o que o Morgan tá falando. Jogador com barba, não tem. Vamos fazer essa barbinha aí. O Rudi tinha esses umas coisas exageros, né? Exagero dele. Eu cansei na enxuta falar pra ele assim, uma seleção brasileira de vôlei, todo mundo. Eventualmente tu deixava a barba, ou um dia tu não fazia num treinamento. Não. Claro, mas ele tinha a visão da empresa, né? A empresa vende produtos. Sim. A enxuta vendia máquina de lavar, roupa, máquina de lavar louça. Então, o vendedor, normalmente, ou ele tem que estar com a barba como a tua, bem aparada, já cheia, ou ele tem que estar sem. Tu chegava com um chamuscadinho, coisa lá, e disse, derrubaram um caminhão de Presto Barba ali, não quer aproveitar e ali pegar.
Era assim, era assim. Entre outras coisas. Quando não te multar. Chinelo, tu não podia ter chinelo. Coisas que eu depois virei coordenador também, não só no futsal como no coisa, que eu também utilizei. E, fica chato, no hotel tu descer de chinelo e no restaurante que vai estar outras pessoas, tu tem uma marca, né, que tu tá representando. Então, coisas que eu acho que eram importantes, né, eu absorvi, mas tinham exageros. E de tirar o jogador se ele chegasse atrasado na pré-eleição. Ele sacava do jogo. Tirava do jogo. Nós jogamos uma final, bem curtinho. Nós jogamos uma final de campeonato em Fortaleza, eu acho que era Master, circuito, não me lembro o que era. Ele tirou. Não, era o Murruga. Foi no Rio de Janeiro, não foi em Fortaleza. Rio de Janeiro, semifinal. Nunca um time gaúcho tinha ganho a Taça Brasil. Aí nós fomos na semifinal. Contra Perdigão. Não, a final foi contra Perdigão. A semifinal, não sei se foi com a Bradesco, o time da casa. Que era um timaço também. Aí, tomamos um hotel no Rio, tal, não sei o quê. E num quarto, normalmente ficava eu e o Murruga. Naquele dia ficou, naquela Taça Brasil, ficou o Murruga e o Tito. E os dois eram da mesma posição. Os dois eram canhotos, jogavam. O Tito era a reserva do Murruga. E o Murruga era capitão da enxuta. E eles realmente poderiam ter saído mais cedo, né? Mas saíram, sei lá, faltavam 5 minutos para coisa. Vou descer o elevador, já estou na sala. E, cara, tava muito, porque os times todos estavam lá e tal, tinha gente, um hotel. E aí eles demoraram, eles chegaram 1 minuto, 2 minutos atrasado, tá todo mundo sentado e chega o Murruga e o Tito. Aí tá, né? Já tinham falado dele, era o Barata, que o Barata também comprava a deles também, né? Aí tá. Bom, o time vai sair jogando assim, fulano, e o Paulinho Sananduva, que nem era a esquerda, Paulinho Sananduva. Aí o Murruga olhou, claro, os dois eram da mesma posição, não podia nem botar o reserva no lugar, tinha que botar um outro. Então tinha esses exageros. Era uma semifinal da Taça Brasil, né? Ele deixou o Manuel fora. A enxuta não tinha ganho. Deu 5 minutos, né? E o Murruga entrou tal, e acabamos sendo campeões, né? Foi o primeiro título gaúcho, né? Da Taça Brasil. Mas assim, esses exageros, tal, mas a questão da seleção, então eu acho que é demais, assim, né? O conformismo com coisa. Eu não estou falando do trabalho, né? Eu acho até que o trabalho dele é bom, tudo, mas eu acho que o discurso teria que mudar, né? Eu concordo contigo, eu sempre falo. Eu falo com o Marquinhos direto, meu vizinho, até peguei o livro com ele. Ele vai levar o filho dele no colégio quando ele está lá e tal, a gente conversa bastante. Cara, mas é aquela história, né? A gente fala que no campo do Roger e tal, que não ganha título e tal. O Marquinhos ganhou na CBF e tal, e então muita gente está contestando o trabalho dele na seleção por não ganhar um título, não pelo trabalho dele. Acompanhei o trabalho dele, fiz 3, 4 cursos do Marquinhos, é sensacional. E ainda, além do curso dele, ainda traz o Ferretti, traz o PC, aí o cara tá... Claro. Não, o trabalho que ele tá fazendo... Informação é sensacional. Até que ele está fazendo fora, né, com aquela empresa lá, a Max. Publicações, né, que o Brasil nunca teve, né, publicações não só do futsal, né, mas do futebol também tem pouca coisa escrita, né. Eu me lembro que eu comprava livros na Espanha. Eu ia comprar livro de basquete, de coisa para saber, para, né, tentar adaptar alguma coisa de futsal, de futebol. Tinha que comprar fora, livros bons, comprar dos portugueses, né, dos espanhóis, que escrevem, dos alemães, que escrevem sobre o futebol, né, para tu entender alguma coisa a mais do que simplesmente o beabá normalzinho aqui, o básico. Então, e ele está fazendo um trabalho, se os livros são bons, aí, claro... Quem se expõe tá sujeito a críticas positivas, negativas. Bom, mas está fazendo, né? Eu acho importante isso que ele está fazendo. E o apoio muito também, Murruga, pro Ortiz, desculpa, Murruga. O apoio pro futebol feminino, que está sensacional. A categoria de base também vai jogar na Europa aí, a Sub-17, eu estava conversando com ele. Os meninos vão ter alguns amistosos na Europa, e coisa que também nunca teve. Então, essa ida para a CBF está sendo importante para o futsal, mas claro, nós brasileiros
queremos título, né? Não adianta. O Ortiz e tu acostumaram mal essa turma. Vocês dois acostumaram a torcida. Mas é assim, né? O Brasil ele não pode. É chato porque eu gostaria de falar do trabalho, né? Mas é bem isso, é o discurso, né? O discurso, assim, se tu olha as postagens, né? E não só dele, né? De outra. Cara, como se aquilo ali, não, mas tu vê, porque a gente não teve tempo para treinar por causa da pandemia, assim, mas a pandemia teve para todo mundo também, né? Sabe, assim, alguma coisa assim para justificar, parece que eles estavam justificando. Justificado. Não, cara, não deu certo, houve a evolução dos adversários, beleza, né? Então, e é um jogo, né? Pode dar. O cara perde, daqui a pouco tem tanta chance de ganhar um jogo, quando tu vê, o Villarreal empatou com o Bayern ontem. O Bayern chutou, só o primeiro tempo, eu me lembro da estatística, foi 22-4. Né? No primeiro tempo. Quer dizer, e o Bayern infinitamente superior ao Villarreal. Mas ele está fora. É um jogo. Né? É um jogo, então tu tem essas possibilidades, mas tu não pode no discurso tu dizer, não, tá excelente, tivemos um terceiro, fizemos um grande trabalho, não, né? Não, leva o discurso para um outro lado, né? Um outro lado, eu acho que, temos que melhorar, temos que isso, papapá. Não pode acontecer, o Brasil ele é o favorito, sempre, né? Sempre, pior que o futebol, que é mais parelho, é favorito sempre, né? É favorito sempre, imagina o futsal, né? Então, só em relação ao discurso, eu acho que o discurso tem que melhorar. Né? O trabalho eu não posso dizer porque eu não participo. Tá bom então, gente? Fechado. Fechou então, a KTO agradece, Choco, até a próxima. Teco, valeu muito. E obrigado Ortiz, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Eu não vou cair no exagero e dizer que a gente vai fazer a próxima, mas eu tô pensando nisso. Tá? Valeu, gente. A gente volta na próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.